Hoje, sábado 26 de abril, antes de começarmos esta meditação, gostaríamos de fazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma pergunta. O futuro significa algo que está por vir. E a eternidade significa algo por vir. Então, nós não estamos vendo, mas a fé diz que quando você crer, a fé é uma esperança de você crer naquilo que você não está vendo, mas que vai acontecer. E se referindo sobre a vida eterna, temos que ter a esperança. E é a esse respeito que nós vamos meditar nesta manhã. O tema: Cristo em vós, esperança da glória. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, faz fluir, Senhor, os teus pensamentos e os teus desejos do que o Senhor queira falar conosco por esta meditação. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Nós temos como texto básico desta meditação Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A eternidade, a salvação, desde a eternidade, Deus planejou em Cristo a salvação para todos nós. Isto era um mistério que estava oculto, mas agora em Cristo foi revelado. Isto é maravilhoso. Nós não merecíamos a salvação. Estava todos destinados à condenação eterna por toda a eternidade. Mas Deus, em sua bondade e graça, nos enviou o seu Filho para trazer a todos nós a salvação e a chance da vida eterna com Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe para todos nós entendermos esta verdade e esta promessa que é fiel de Deus para todos nós, a salvação da vida eterna. Vamos falar apenas de 2 tópicos, apenas 2. Vamos ser muito sucinto, muito breve nesta meditação, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão entender, vão receber fé e esperança da vida eterna que Deus nos dá em Cristo. Primeiro tópico: o Espírito Santo dentro de nós nos gera esperança. O Espírito Santo, ele nos gera esperança. Mas para que tenhamos o Espírito Santo, o que temos que fazer? Porque ele é o Espírito Santo, Deus é santo. Então, Deus em Cristo nos dá a salvação pelo sacrifício da cruz. A salvação é pela graça. Então, para que tenhamos essa garantia da vida eterna, primeiro do que tudo, precisamos aceitar Cristo como Salvador e Senhor, crer no plano redentor dele ali na cruz. E se assim aceitamos de coração, então o Espírito Santo entra dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus nos gera a esperança da vida eterna. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado. O apóstolo Paulo estava falando ali para as pessoas que estavam aceitando a fé salvadora em Cristo Jesus, dizendo que teria tribulações, mas que agora temos a paz com Deus por meio do Senhor Jesus. Isso está escrito aqui em Romanos. Ele estava falando que agora temos paz, vamos passar por tribulações, vamos ir de encontro à vida pecaminosa, nós vamos viver de sacrifício para renunciar à nossa própria vontade e à nossa carne, mas em contrapartida temos dentro de nós o poder, a força de Deus, o Espírito de Deus dentro de nós que nos gera esperança. Então, olha só o que está escrito. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito está dentro de nós, o Espírito Santo nos gera esperança. Nós ficamos firmes, temos a certeza, porque dentro de nós o Espírito Santo testifica que somos de Deus, que pertencemos a Deus. Este é o selo de garantia, o Espírito Santo. Vamos para o segundo ponto, o segundo tópico, aceitando a graça de Deus e permanecendo em Cristo, o Espírito Santo nos dá a garantia da vida eterna. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 8, e versículo Romanos capítulo 8 e versículo, deixa-me ver aqui, eu fiz uma anotação aqui, e Romanos capítulo 8, achei. Diz o seguinte, e versículo 11. Romanos capítulo 8, confira aí na sua Bíblia, e versículo 11, que diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E aqui fechamos a palavra de Deus, concluindo. O que é que nos dá a firmeza, a garantia da vida eterna, de estarmos no caminho certo e convicto da salvação? É o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é que dá a certeza, a convicção. Então, para tanto, nós temos que conservar. Você que ainda não teve um encontro com Deus, que não entende esse plano salvador em Cristo Jesus, busque até essa experiência. Escute a palavra de Deus, creia no plano salvador da graça, e assim Cristo Jesus estará em você, em nós pela fé, e o Espírito Santo habitará em nós e nos gera essa convicção. Mas para tanto
é preciso ter o Espírito Santo e conservar. E vai aqui de nós uma experiência. Todos aqueles que querem conservar o Espírito Santo, que querem conservar a salvação, não há um outro caminho a não ser viver o amor. O amor ao próximo, não em palavras, mas em obras, em práticas. Porque o apóstolo Paulo falou que o fim da lei é esse: amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você ama o seu próximo, você está amando a Deus. Quando você guarda os mandamentos de Deus, você está amando a Deus. E o segredo é esse: quando se ama o próximo como a si mesmo, você está em amor. E estando em amor, você está em Cristo. E você estando em Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. E nós ficamos firmes nessa certeza da vida eterna. E gera dentro de nós uma paz inefável e uma convicção e uma alegria que nós estamos no caminho certo da vontade de Deus para a vida eterna. Vamos falar com Deus. Amado Pai e Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nos ajuda a ter essa consciência, a saber preservar o amor, a prática do amor ao próximo, a zelar pelo Espírito Santo, a zelar pelos teus mandamentos. Tem misericórdia de nós, tem piedade, e que aquele que ainda não entende este plano salvador na graça em Cristo para a salvação, que o teu Espírito, que o Espírito Santo venha dar o discernimento, que venha ver a luz do entendimento, para que entenda a salvação em ti e que aceite a ti e que o Espírito Santo venha irradiar seu ser e gerar a alegria, a paz e a convicção da vida eterna. É isso que te oramos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Deus abençoe, ótimo sábado, até a próxima, se assim Deus o permitir.